Vamos lá, 2 Samuel capítulo 21, a partir do verso número 15. Houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito, e Isbi-Benob, descendente de Rafá, prometeu matar Davi. Parênteses, a ponta de bronze da lança de Isbi-Benob pesava 3,6 kg, e ele ainda estava armado com uma espada nova. Mas Abissai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. E a igreja diga: amém. Amém. Queridos, esse texto, ele conta a história de uma das batalhas que Davi travou contra um dos gigantes, um dentre os vários que ele enfrentou durante a sua vida. E o texto, ele é bem simples. Ele foi guerrear com os soldados dele, se cansou, e o gigante ameaçou ele e quase matou Davi. E, vendo isso, a equipe dele falou: olha, você não pode mais ir à guerra, porque se você morrer, a lâmpada de Israel se apaga. É melhor você vivo do que você na guerra, em outros termos. Todo mundo entendeu o contexto? Tranquilo? Vamos ver o que o Espírito Santo quer nos dizer a partir de agora. E o verso de número 15 inicia exatamente assim: houve ainda outra batalha. O princípio da narrativa diz que houve uma outra batalha. E se houve uma outra batalha, é porque anteriormente tinham havido batalhas também. E o que isso significa? Isso é o retrato da vida do crente. Como assim? Uma batalha hoje, e outra amanhã, e ainda outra, e ainda outra. Quando a gente sabe disso, a gente começa a ter atenção em uma situação específica, qual seja. Nós precisamos estar preparados, sempre, a todo tempo, a todo dia. Por quê? Porque a gente não sabe, mas pode ser que amanhã tenha uma outra batalha, e depois de amanhã, outra batalha. E quando a gente fala que a gente precisa ter atenção, a gente precisa se fortalecer, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, porque batalhas desgastam a tricotomia do nosso ser. Se você enfrentou ou está enfrentando alguma coisa, provavelmente isso mexe com o seu físico, com o seu emocional e com o seu espírito. Você não consegue orar, você não consegue buscar a Deus, você fica angustiado durante o dia, o seu corpo dói, você não dorme. Então a importância de a gente entender que houve outra batalha, é para que a gente se prepare, para que quando a batalha chegar até nós, a gente não se desgaste a ponto de perder a nossa dignidade enquanto cristãos. Tem alguém me entendendo aqui? E a Bíblia segue dizendo assim, que houve outra batalha entre os filisteus e Israel. Eles delimitaram quem contra quem. Filisteus contra Israel. E essa organização de guerra sempre aconteceu. Como assim? Filisteus sempre guerrearam com Israel. E outra vez, filisteus guerreando com Israel. Os filhos de Deus contra os filisteus. Significa o quê, queridos?
que as batalhas na nossa vida, elas são repetitivas. Aconteceu hoje, venceu hoje, e amanhã ela está aqui de novo, e outra vez a batalha entre os filisteus e os filhos de Deus. Mateus, não estou entendendo, vou te explicar. Você foi na academia hoje, chegou lá, tinha um abençoado e uma abençoada com trajes, vamos dizer assim, pouco republicanos. Você venceu hoje, você não olhou, você não desejou, e amanhã tem academia de novo, e quem está lá? O abençoado de novo, e amanhã você vai lutar de novo. Filisteus contra Israel, acontece quando? Sempre, sempre. As batalhas são cíclicas, são repetitivas, elas acontecem e depois acontecem de novo. O detalhe é que, em uma batalha repetitiva, nós não podemos perder, porque se ela se repete todo dia, a gente já sabe o que deve ser feito. A gente não pode escorregar sempre na mesma batalha. Tem gente com 32 anos de igreja, escorregando sempre na mesma batalha, caindo sempre no mesmo pecado, falando sempre os mesmos palavrão de sempre. E a gente precisa entender que essa espiral de batalhas são para nos treinar a quê? A vencer todas elas, e chegar no final crente, e chegar no final dando glória a Deus. E aí, a Bíblia faz esse recorte de como aconteceu, quem contra quem, e segue dizendo assim: Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Queridos, isso aqui é algo que o crente, ele precisa entender. O que, Mateus? Não vá guerrear com os filisteus sozinho. Davi foi com seus soldados. Peça ajuda. Ande em comunhão com os seus irmãos. Não tente vencer a guerra só você, porque eu tenho uma notícia para te dar: você não vai conseguir vencer sozinho. Por isso que Deus fez a igreja, e está cheio de irmão aí, ó, para você ajudar. Por isso que a Bíblia diz o seguinte: não é bom que o homem fique só, porque farei para ele uma auxiliadora idônea, porque você precisa de ajuda, você e eu. Então, queridos, não negligencie a comunhão com os irmãos, não negligencie, não vá sozinho para a guerra. Sozinho na guerra você é um alvo fácil, você é vulnerável. Se vocês lembram de uma historinha, a Bíblia diz assim, salvo engano em Deuteronômio, que os amalequitas, eles pegavam o povo de Deus que ia ficando para trás. Eles iam ficando para trás, então os amalequitas pegavam aqueles que estavam sozinhos, desgarrados do bando. Se você está desgarrando do bando, se você está pensando, teve um lampejo de, eu acho que eu vou desviar da igreja, Deus me trouxe aqui para falar: não vai embora não, não vai embora não. Se você for embora, se aqui é difícil, você vai ver difícil é lá fora, você e você mesmo, porque aqui é você, Deus e os irmãos, e lá fora, você e a sua capacidade pessoal de resolver as coisas ou de estragar tudo. Tem alguém me entendendo aqui? E aí a Bíblia segue dizendo assim, ó: Davi cansou muito. Essa é a última informação do verso número 15. Davi cansou muito. E aqui a gente aprende uma coisa: que batalhar, que guerrear cansa. Até os ungidos do Senhor, como o rei Davi, cansaram. Entenda, a caminhada ela é árdua, a caminhada é dura, a caminhada é longa e a guerra cansa. A guerra cansa mesmo.
Só tem um jeito de não cansar: não entrando na guerra. Só que o crente, ele tem por dever de ofício entrar na guerra. Porque assim, existe uma ala de crente que é assim: ele não faz nada, ele não vai para nenhuma guerra, ele não auxilia em nada, ele não auxilia na igreja, ele não auxilia em casa, ele não é um trabalhador decente, e fica criticando todo mundo que vai para a guerra, olhando de fora e falando assim: nossa, não é possível que Davi cansou porque foi. Se você não vai, é muito fácil sentar no banco e ficar falando: nossa, mas não estou cansado. Claro, não está na guerra. Tem alguém me entendendo aqui? Sim. Queridos, a guerra cansa, só não cansa quem não vai. E se você não está indo, tem alguma coisa errada. Amém? Climão, né? E aí o verso 16 inicia dizendo o seguinte: e Ibis Benob, descendente de Rafá, prometeu matar Davi. A primeira informação do verso 16 é o nome do gigante, Ibis Benod, que significa um homem que mora na montanha. Esse é o significado de Ibis Benod. O que significa, Mateus? Significa que o gigante, ele vem de um lugar que você não tem visão, que você não consegue identificar como ele se movimenta. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar no pé de um morro assim. Quando você olha para cima, você vê árvore, você vê o céu, você vê um bocado de coisa. Mas você não sabe exatamente o que tem depois daquela pedra, depois daquela árvore, depois daquele não sei o que. Você não sabe. O gigante vem exatamente daí. Ele é o homem da montanha. Significa dizer que o gigante é traiçoeiro. O gigante, ele te pega na covardia mesmo. Você não sabe de onde ele está vindo. De repente, olha quem está aqui. Já aconteceu com você? Está tudo bem. De repente você fala: ué, mas que esse negócio aqui que aconteceu? Está tudo bem, de repente apareceu um boleto do IPVA atrasado. No outro dia você fala: vi, rapaz, me pegou aqui na covardia. Então, queridos, o gigante, ele tem essa característica, qual? Te pegar desprevenido. Mateus, como que eu faço para me precaver disso? Tem um jeito só. Tem um dom do Espírito Santo que se chama assim, discernimento de espírito. Você vai orar e vai pedir a Deus para Ele te dar discernimento do que está acontecendo. Se é de Deus, se não é de Deus, se é humano, se é do Satanás, sei lá. É assim que você consegue identificar o gigante que você não tem condição de ver com os olhos naturais. Mas eu profetizo na sua vida que o Espírito Santo vai vir até você e vai abrir os seus olhos e vai te dar discernimento daquilo que está acontecendo. E a outra informação que o texto nos traz é que Ibis Benob era descendente de Rafá. Em outras versões bíblicas, diz que ele descendia de gigantes. O que isso quer dizer, Mateus? Quer dizer que o gigante procria. O gigante tem filho. Então a gente precisa resolver o problema do nosso gigante hoje, porque senão ele faz um filho e amanhã você tem 2 gigantes para matar. Queridos, quantas vezes na nossa vida a gente não resolveu um problema, foi empurrando, esse problema deu cria, e aí você tem 2 problemas. E aí foi deixando, esses problemas deram cria de novo, aí você tem 4 problemas. Alguém se identificou aqui? Queridos, não deixe o gigante procriar, porque ele procria. Toma cuidado.
resolve logo. Ah, Mateus, eu não gosto de enfrentar o gigante. Olha, conselho, aí você fala o que você quiser. Resolve o gigante hoje, porque senão amanhã você vai ter 2, e vai ter 3, e vai ter 4, e daqui uns dias, só com a bomba atômica, para matar esses gigantes tudo. Tem alguém me entendendo aqui? E aí, a Bíblia diz assim, ó, Ibis, Benode, descendente de Rafá, prometeu matar Davi. A primeira coisa que o gigante fez, ao se deparar com a luta, a primeira técnica empregada por ele foi ameaçar, matar Davi. E é exatamente essa a primeira metodologia do gigante nas nossas vidas. A primeira coisa que ele tenta fazer é nos intimidar. Ele tenta entrar na nossa cabeça. Ele tenta criar angústia na gente. Ele tenta que a gente se desestabilize emocionalmente. Não entendi, Mateus, vou te explicar. Primeira coisa que acontece na sua vida quando o problema chega, a primeira é você ficar com medo. Depois você se desesperar, meu Deus, o que eu vou fazer para resolver isso daqui agora? Aí você chora um pouco. Você vai para o quarto e fala, ai Senhor misericordioso, vou chorar mais um pouco. E aí, você começa a deixar o gigante trabalhar na sua cabeça. E não é só você não, eu sou da mesma forma. Esses últimos dias eu passei por uma luta aqui que, olha, eu vou falar um negócio para você. Ia dar tudo certo, deu tudo errado. E eu pensei, meu Deus, agora eu estou lascado. E a nossa cabeça, ela começa a trabalhar contra a gente, por estímulo do problema. Então, queridos, a primeira coisa que a gente precisa identificar quando o gigante chega é o que? Ele vai começar a te intimidar. Ele vai começar a te colocar medo. Ele vai começar a te abalar emocionalmente. Porque alguém com medo ou abalado emocionalmente não tem poder de reação. Então, preste atenção. Quando isso acontecer, você liga o seu alerta. Não entre no jogo do gigante. E a Bíblia explica como a gente lida com isso. Lá em Provérbios 4, 23. A Bíblia diz assim, ó. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. A primeira coisa que a gente precisa fazer é blindar o nosso coração. Porque se a gente compra aquilo que o gigante fala, a gente entregou a vitória na mão dele. Se a gente conseguiu blindar e se desviar da promessa que ele fez, a gente consegue prosseguir. Tem alguém me entendendo aqui? E aí, depois de prometer matar Davi, a Bíblia coloca entre parênteses assim, ó, a ponta de bronze da lança de Ibis Benob pesava 3,6 kg, e ele ainda estava armado com uma espada nova. Aí a Bíblia, ela explica qual era o tipo de arma que o gigante tinha. E isso daqui é a segunda coisa que o gigante tenta mostrar para a gente. Qual é o tamanho do poder de fogo que ele tem? Primeiro ele intimida você e depois ele mostra as armas. Ele coloca as cartas na mesa. Ele fala, ó, minha espada, minha lança. E a gente costuma se impressionar com o que ele mostra. Quantas vezes já aconteceu na sua casa que o problema bate, você olha o tamanho da conta, você fala, rapaz, não chego não. Nem se eu pedir um empréstimo para o amigo, se cada um fazer uma vaquinha, um bingo de um frango, não paga. A gente se impressiona
com o poderio de fogo que o gigante tem. E de fato ele tem. A Bíblia diz que ele tem. Só que tem um detalhe, que a gente precisa aprender a se blindar das armas do gigante. E só tem um jeito. A Bíblia diz que ele tem armas, que ele vai para a guerra com determinadas armas. Só que nós somos servos e filhos do Senhor dos Exércitos. Então ele vem com as armas e nós vamos com o Senhor dos Exércitos. Ele só tem arma, nós temos Deus. Tem alguém me entendendo aqui? Davi compreendeu isso daqui na batalha que ele teve com Golias. A Bíblia diz assim: Golias vinha para cima dele com espada e escudo, e a Bíblia diz assim: mas Davi ia contra ele em nome do Senhor dos... Davi entendeu. A gente precisa entender que por maior que seja a artilharia do gigante, o Senhor que a gente serve é o Senhor dos exércitos. Ele tem um exército. O gigante só tem arma. E Deus, o exército todo. Tem alguém me entendendo aqui? É pentecostal a igreja? É? Achei que eles só iam vir só no próximo culto. Aí, o verso de número 17 diz o seguinte: porém, Abissai, filho de Zeruia, socorreu Davi, atacou o filisteu e o matou. A próxima informação, depois que o gigante intimidou e mostrou as armas, a Bíblia diz assim: porém, contudo, todavia, Abissai socorreu Davi. Então nós temos duas coisas aqui. Primeiro, nós temos o gigante intimidando o rei e tentando ir para cima dele. E do outro lado nós temos Abissai, alguém que socorreu o rei. E a pergunta que o Espírito faz à igreja é: você é o gigante ou você é Abissai? Você está a favor do rei ou você está indo contra ele? Porque tem crente dentro da igreja que é o gigante. Tem crente dentro da igreja que faz às vezes do Ibis Benob aqui. Você olha para o moço e fala: rapaz, mas era para ajudar, não era para esculhambar não. Acontece aqui ou não, né? Só lá onde eu moro. Queridos, a gente precisa saber de que lado que a gente está. Se a gente é quem ajuda a igreja ou se a gente é quem ataca a igreja. Entender um ataque externo, ok, a gente até entende. Agora, um ataque interno, gigante, dentro da própria igreja, sentado nos bancos da igreja e dando glória a Deus, tem alguma coisa errada. Se você é o gigante, vai vigiando, irmão. Vai orando, vai pedindo a Deus discernimento, sabedoria, que esse espírito sai de você, porque é feio. Dentro da igreja e esculhambando a igreja, tem alguma coisa errada. Aí assim, é melhor não estar na igreja, porque fica menos chato. Amém? Climão, né? Climão. Eu sempre peço a Deus: Deus, dá uma palavra de avivamento, me dá um negócio, é só assim, só. Aí, a Bíblia diz que Abissai atacou o filisteu e o matou. Queridos, a Bíblia ensina como a gente deve tratar os gigantes. A Bíblia ensina como a gente deve resolver os nossos problemas. E é bem fácil. Como? Eliminando. Problema, você não deixa ele meio vivo. Problema, você não deixa ele
Mais ou menos, você resolve, você arranca pela raiz. A Bíblia diz, na historinha lá que Davi matou Golias, que ele foi em nome do Senhor dos Exércitos, girou a tiradeira, jogou, a pedra pegou na testa do gigante, o gigante caiu no chão, aí ele foi lá, pegou a espada do gigante e cortou a cabeça do gigante. Lembram disso? Está na Bíblia. Isso nos ensina que problema, a gente corta a cabeça, a gente mata. Se você cortar a perna dele, ele corre atrás de você, de muleta. Se você cortar o braço dele, ele corre com você, atrás de você com outro braço. Se você cortar o cabelo dele, ele corre atrás de você careca. Então, quando você corta a cabeça dele, ele não vai mais atrás de você. Então, o Espírito manda eu dizer a esse aprisco aqui: resolva os seus problemas. Eu não sei qual que é o seu, eu sei quais são os meus, mas resolve. Ah, mas conversar sobre isso é muito difícil. Eu sei. Eu já tive conversas com a minha esposa que, olha, eu preferia ter apanhado. É difícil, mas resolve, porque gigante procria. Então resolve. Amém? Ficou claro o recado, gente? E aí, o texto encerra assim: então os homens de Davi juraram, dizendo: nunca mais o Senhor sairá conosco à batalha, para que a lâmpada de Israel não se apague. E se o pessoal do louvor quiser vir, pode vir vindo, que a gente encerra bem nesse ponto aqui. Queridos, depois que tudo isso aconteceu, que o rei quase morreu, mas não morreu, os companheiros dele olharam e falaram o seguinte: olha, Davi, você não vai mais para a guerra, porque se acontecer alguma coisa com você, a lâmpada de Israel vai se apagar. E aqui, queridos, a gente precisa ter um entendimento muito claro enquanto crente, enquanto igreja. Você e eu não podemos nos dar ao luxo de cair. A gente não pode se dar ao luxo de se perder. A gente não pode se dar ao luxo de sofrer uma morte espiritual, para que a lâmpada de Israel não se apague. Tem gente que está de pé porque está olhando para a tua vida. Tem gente que não desviou porque você não desviou. Tem gente que desvia se você cair. A lâmpada de Israel não pode apagar, então você não pode se enfiar num rolo que vai te matar. Tem alguém me entendendo aqui? Queridos, presta atenção no serviço na tua vida. Você não pode cair, porque com você cai muita gente. Você é pilar de obra, você é pilar na tua casa, você é pilar no teu emprego, você é pilar no meio dos teus amigos. Se você cair, a lâmpada de Israel apaga, cai você e cai todo mundo. Tem gente que Deus entregou uma unção, entregou uma coisa tão preciosa, que não pode se dar ao luxo de ficar entrando em qualquer guerrinha, arrumando tretinha, porque tem determinadas guerras que te matam, que te minam, e com isso minam a tua unção e consequentemente mata todo mundo que está perto de você. A gente tem que ter responsabilidade com aquilo que Deus entregou. Você já viu um pastor de igreja caindo e a igreja indo toda embora? Você já viu isso? Igreja com 1000 membros, caiu o pastor no outro dia, 55 membros. A lâmpada de Israel se apagou, porque alguém que tinha responsabilidade com o povo se colocou em situações das mais variadas e desagradáveis e pecaminosas e bárbaras possíveis, e aí então veio a morte, e aí então a lâmpada se apagou, e aí todo mundo foi-se embora.
Então, queridos, o Senhor está dando um recado claro aqui. Nós não somos os donos da unção, a unção é dele, mas a responsabilidade de zelar por ela é nossa. Se Jesus colocou uma coisa na tua mão, você cuide dela, mas cuide mesmo. Se Deus te deu uma esposa, cuide dela. Se Deus te deu um filho, cuide dele. Se Deus te deu uma unção espiritual, pois cuide dela. Porque aquilo que a gente faz reflete na vida dos outros. E naquele grande dia o Senhor vai falar: olha isso aqui, ó, levou essa galera aqui, ó, para o inferno. E agora, como é que nós fica? Estão preparados para essa conversa? Nem eu. Queridos, a gente fica orando: Senhor, me dá dom, eu quero falar em língua, eu quero profetizar, eu quero pôr a mão e as pessoas, o morto vive e o cego enxerga, amém, eu também quero. Só tem um detalhe: dom não é presente, dom é responsabilidade. Dom não é para você, nossa, como fulano profetiza bonito, hein? Nossa, a Bíblia é pura. Nossa, mas ele ora e o céu. Isso não é presente, isso é responsabilidade. O Senhor está colocando na tua conta um crédito. E se a gente não se organiza e fica gastando prodigamente aquilo que o Senhor colocou na nossa mão, displicentemente, a lâmpada se apaga e a galera se apaga junto.